Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo, professor de Química do Faceduca, e hoje nós vamos começar mais uma aula de Química. Primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês que nos seguissem no Instagram, é @faceduca. Também não deixem de se inscrever no canal e curtam e compartilhem esse vídeo. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos das propriedades físicas dos compostos orgânicos. Na aula passada a gente viu as propriedades físicas dos hidrocarbonetos, que são basicamente o esqueleto de todos os compostos orgânicos. Bom, e ter em mente aquelas tendências e as propriedades dos hidrocarbonetos é fundamental para que a gente entenda as propriedades dos outros compostos, porque a gente precisa lembrar que a característica desse esqueleto de cada composto orgânico vai ser muito importante para definir as suas propriedades. Então, muitas das tendências que nós observamos lá nos hidrocarbonetos também vão servir para diversos outros compostos. Então, primeiramente, a gente vai falar dos álcoois, né? A gente já estudou que os álcoois, eles possuem hidroxilas, que são grupos OH, ligados à cadeia carbônica. Então, se eles têm esse grupo aqui, né, a gente tem o oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo, e, portanto, ele vai distorcer a nuvem eletrônica da molécula, formando, assim, cargas parciais. Isso faz com que os álcoois sejam substâncias polares, e, portanto, eles interagem através da ligação de hidrogênio, já que nós temos um átomo muito eletronegativo, que é o oxigênio, ligado a um átomo de hidrogênio. Então, aqui, as moléculas de álcoois estabelecem ligações de hidrogênio entre si, né, no qual o polo positivo, o hidrogênio, interage com o polo negativo da molécula, que está situado no átomo de oxigênio. Isso faz com que os álcoois tenham temperaturas de fusão e ebulição mais elevadas do que os hidrocarbonetos, né? É de se esperar, já que as ligações de hidrogênio são o tipo de interação mais forte existente, né? Dentre os três que nós já estudamos, nós temos ligação de hidrogênio, de polo permanente e de polo instantâneo de polo induzido. Ligação de hidrogênio é o mais forte, são as mais intensas e, portanto, espera-se que a energia necessária para romper uma ligação de hidrogênio entre duas moléculas seja maior. Então, com isso, a temperatura de ebulição dos álcoois certamente será maior do que a dos hidrocarbonetos com massa semelhante. Então, aqui a gente tem metano e metanol. Eles têm praticamente a mesma massa, né? O metanol um pouquinho mais pesado, digamos assim, e a gente pode perceber que tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição do metanol são maiores do que as temperaturas de fusão e ebulição do metano, né? Lembrando que o metano é um hidrocarboneto. E aquela outra tendência que nós observamos lá nos hidrocarbonetos, de que quanto maior for a cadeia carbônica, maior vai ser as temperaturas de fusão e de ebulição. Então, a gente tem aqui os primeiros álcoois, né? Metanol, etanol, propanol e butanol. E o que acontece? A temperatura de ebulição, ela cresce à medida que a cadeia carbônica também cresce. Então, esse é muito importante, esse detalhe, né? Quanto mais carbono a gente tem na cadeia, maior vai ser aqueles pontos de contato entre uma molécula e outra, então mais intensa vai ser a interação existente entre eles, né? Porque a gente tem que lembrar que só porque os álcoois fazem ligação de hidrogênio não significa que não exista uma contribuição também da interação do tipo de polo instantâneo e de polo induzido. Esse tipo de interação está presente em qualquer molécula, então existe sim uma contribuição, e essa contribuição vai ficando cada vez maior à medida que a cadeia cresce, né? Porque a cadeia carbônica é feita de hidrocarboneto, basicamente. É o esqueleto da nossa molécula. Então, quanto maior for essa cadeia, maior vai ser a representatividade dela no composto como um todo. Então, mais próximas vão ser as características desse composto com as do hidrocarboneto, né? E tem um detalhe muito importante. As temperaturas de fusão, olha só, o metanol é menos 97,6. Do etanol é menos 114,1. É menor do que o metanol. E do propanol é ainda menor, menos 126,1. Então, vocês lembram que nos hidrocarbonetos a gente observa essa tendência de queda da temperatura de fusão à medida que a cadeia carbônica aumenta. Mas isso acontece só até o propanol. Vocês se lembram? Que até mesmo nos hidrocarbonetos acontecia até o propano. No comecinho, a temperatura de fusão desce um pouquinho, mas a partir de 4 carbonos na cadeia, ela começa a subir, assim como a temperatura de ebulição, né? Então, à medida, quanto maior for essa quantidade de carbonos na cadeia, a partir do botão 1ol,
temperatura de fusão também vai crescer. Então, aqui a gente pode ver, através de um gráfico, uma comparação entre as temperaturas de ebulição de hidrocarbonetos, que está em azul, e dos álcoois, que está em laranja. Então, aqui a gente tem, por exemplo, metanol e metano. A gente pode ver que há uma diferença muito grande entre as temperaturas de ebulição. E a gente sempre vê que os álcoois sempre vão ter temperaturas de ebulição maiores do que a dos hidrocarbonetos. Só que tem uma coisa, a gente consegue reparar aqui, à medida que a quantidade de carbonos na cadeia vai aumentando, parece que essas curvas vão se encontrando, né? Elas vão chegando uma perto da outra. Então, por que será que isso acontece? Por que não fica tudo à mesma distância? Bom, muito provavelmente é porque quanto maior é a cadeia carbônica, mais representativa é a parte de hidrocarboneto que aquela molécula possui, né? Porque, como eu falei, de novo, né? O esqueleto de qualquer composto orgânico é constituído por hidrocarboneto. Então, quanto maior for uma cadeia carbônica, seja de um álcool ou de qualquer outra função orgânica, né? Mais expressiva vai ser aquela parte relacionada aos hidrocarbonetos, a cadeia, né? Que é composta por carbono e hidrogênio apenas. Então, se ela vai se tornando mais expressiva, a tendência é que as propriedades vão se tornando mais similares umas com as outras. E nos álcoois, uma coisa muito importante é que o arranjo espacial da molécula vai influenciar também na temperatura de ebulição. Então, olha aqui, a gente tem 3 compostos distintos que possuem a mesma fórmula molecular, que é C4H10O. Porém, uma é um álcool primário, a segunda é um álcool secundário e a terceira é um álcool terciário. Então, aqui a gente tem o botão 1-ol, botão 2-ol e metilpropan 2-ol. A temperatura do botão 1-ol é 117,7. No álcool secundário, botão 2-ol, é 99,5. E no metilpropan-2-ol, que é um álcool terciário, é 82,4. Então, reparem que isso tem muito a ver também com aquela questão das ramificações, né? Se a gente interpretar isso como ramificações, a gente vê que as moléculas têm uma dificuldade maior de estabelecer um contato entre si, fazendo com que a interação total entre elas seja mais enfraquecida, né? Ela será enfraquecida e, com isso, a temperatura de ebulição também vai ser menor. Portanto, quando a gente tem álcoois com a mesma massa molecular, né, eles têm a mesma fórmula, certamente o álcool primário vai ter maior temperatura de ebulição do que o secundário, que vai ter maior temperatura de ebulição do que o terciário. E quanto à solubilidade dos álcoois? Bom, a gente sabe que os álcoois estabelecem entre si ligações de hidrogênio. Então, eles também vão estabelecer esse tipo de interação com as moléculas de água, fazendo com que eles sejam bastante solúveis, né? Mais solúveis ainda do que, muito mais solúveis do que os hidrocarbonetos. Então, olha só, a gente tem que tomar cuidado também para olhar para essa partezinha da molécula aqui, que é a parte de hidrocarboneto, que é o nosso esqueleto. Bom, a gente sabe que quanto maior for a cadeia carbônica de um composto orgânico, mais parecidas serão as propriedades desse composto orgânico com as de um hidrocarboneto. Então, a solubilidade vai ser bastante afetada em relação a isso. Porque olha só, aqui no metanol, ele tem essa estrutura aqui bem simples, né? É o álcool mais simples e ele é muito solúvel em água, né? Em qualquer proporção, etanol, metanol e água se dissolvem. O mesmo ocorre com o etanol e o mesmo ocorre com o propan-2-ol. Agora, a partir do momento que a gente tem 4 carbonos naquela cadeia, a parte de hidrocarboneto vai se tornando mais expressiva, né? Tanto é que agora a gente tem uma solubilidade limitada de butano 1-ol na água, que é de 8,14 gramas por 100 gramas de água. Então, em 100 gramas de água, eu só consigo dissolver 8,14 gramas de butano 1-ol. E quando eu aumento mais um carbono na cadeia, né, com pentan 1-ol, a gente tem uma queda ainda maior da solubilidade, vai para 2,64 gramas por 100 gramas de água. Então, à medida que essa cadeia vai aumentando, menos solúvel se torna esses álcoois na água, né? A parte de hidrocarboneto vai se tornando mais significativa. As propriedades influenciadas por essa cadeia carbônica grande vai se tornando mais expressiva na molécula. E reparem que
A gente tem o hexano aqui, né, como solvente também, é um solvente apolar, é um hidrocarboneto, que é muito utilizado como solvente, e é um solvente apolar. Então, esses compostos que apresentam baixa solubilidade em água geralmente vão ser bastante solúveis em compostos de baixa polaridade ou apolares. Então, vocês fiquem bastante atentos, né? Se a gente está vendo um composto, ele é pouco polar ou apolar, muito provavelmente ele vai ter uma baixa solubilidade em água, porém em outros solventes apolares ou pouco polares, eles vão ser bastante solúveis, como a gente pode ver aqui, né? E os fenóis? Bom, os fenóis, eles possuem uma hidroxila ligada ao anel benzênico, né? E essa hidroxila ela também vai garantir aos fenóis uma polaridade parecida às dos álcoois de cadeia alifática. Então, eles vão interagir também por ligação de hidrogênio, né? O hidrogênio aqui que tem carga positiva vai interagir com o oxigênio que tem carga negativa. E a gente pode ver também que, olha só, uma comparação entre benzeno e fenol, a temperatura de fusão e de ebulição do fenol são superiores às temperaturas de fusão e ebulição do benzeno. A gente consegue ver também que a temperatura ambiente, né, cerca dos 25, 30 graus, o benzeno é líquido e o fenol ele é sólido. Então, as interações por ligação de hidrogênio que são estabelecidas entre as moléculas de fenol são muito importantes para manter essas moléculas unidas, né, e influenciam bastante na sua propriedade. E a solubilidade deles em água vai ser maior do que a dos álcoois alifáticos de massa similar. Então, aqui a gente tem uma comparação entre fenol e ciclohexanol, que é um fenol, esse aqui é um álcool, né? Então, eles têm massas parecidas, são estruturas parecidas, mas aí vocês lembram que álcoois com cadeias muito longas, com muitos carbonos, tendem a apresentar uma solubilidade limitada, certo? Então, a gente pode ver que a solubilidade do ciclohexanol em água é de 3,6 gramas por 100 gramas de água. A cada 100 gramas de água, eu consigo dissolver 3,6 gramas de ciclohexanol. Agora, o fenol ele apresenta uma solubilidade ligeiramente maior do que o ciclohexanol. E isso tem a ver com a maior acidez dos fenóis, que nós vamos estudar depois, essa questão de ácidos e bases na química orgânica. Então, os fenóis são ligeiramente mais solúveis do que esses álcoois que apresentam uma massa molecular parecida. E os éteres? Bom, a gente sabe que os éteres possuem estruturas do tipo ROR, sendo que essa letrinha R é muito utilizada quando a gente quer se referir a uma cadeia carbônica de forma genérica. Então, a gente tem um oxigênio entre duas cadeias carbônicas, né? Então, como eles têm esse átomo de oxigênio e eles vão estar ligados à cadeia carbônica, esse átomo de oxigênio vai puxar para si os elétrons da ligação, vai polarizar a molécula. Então, os éteres são compostos polares e eles interagem entre si por interações do tipo dipolo-dipolo, que também são chamadas de dipolo permanente. Então, eles não conseguem estabelecer entre si interações do tipo ligação de hidrogênio, como a gente vai ver aqui. A gente tem dois compostos com a massa igualzinha, né? Que também tem a mesma fórmula molecular, que é C4H10O. Então, a gente tem aqui butano 1-ol e etoxetano. Possuem a mesma fórmula molecular, entretanto, a conectividade dos átomos é diferente, né? O arranjo dos átomos é diferente. Então, aqui a gente tem um álcool e aqui um éter. Olha só, tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição do éter são menores do que as temperaturas de fusão e ebulição do álcool. Por quê? O álcool ele consegue estabelecer ligações de hidrogênio entre si, né? Uma molécula de álcool e outra consegue estabelecer ligação de hidrogênio, diferente das moléculas do éter, que só podem fazer interações do tipo de polo-dipolo ou de polo permanente, né? E a solubilidade dos álcoois também é maior, já que eles conseguem também estabelecer interações do tipo ligação de hidrogênio com a água. Então, a gente pode ver aqui ó, que a solubilidade do butano 1-ol é de 8,3 gramas por 100 gramas de água e a solubilidade do etoxetano é de 6 gramas por 100 gramas de água. Bom, e os aldeídos e as cetonas? Ambos possuem aquele grupo carbonila nas suas estruturas. A diferença é que os aldeídos possuem essa carbonila na extremidade da molécula, enquanto as cetonas possuem a carbonila fora dessas extremidades, né, no interior da estrutura. Então, como eles possuem essa carbonila, eles são compostos polares. Então, eles vão interagir entre si por interações do tipo de polo-dipolo ou de polo permanente. Eles não podem também fazer interações
do tipo ligação de hidrogênio, já que não existe oxigênio ligado a hidrogênio. Bom, e eles possuem temperaturas de fusão e ebulição inferiores às dos álcoois de massa molecular semelhante, porque os álcoois estabelecem entre si ligações de hidrogênio. Já os aldeídos e acetonas, como eles não possuem oxigênio ligado a hidrogênio, eles não conseguem fazer ligação de hidrogênio entre si, eles só podem interagir por interações do tipo de polo ou de polo permanente, né, que são interações menos intensas e, portanto, a energia necessária para separar as moléculas, para quebrar essas interações, vai ser menor. Portanto, a temperatura de ebulição desses compostos vai ser menor do que a dos álcoois. Então, aqui a gente tem o butanal e a butanona, né? A gente tem a carga negativa centrada aqui no oxigênio e a carga positiva no carbono, né? Na cadeia carbônica, tanto no butanal quanto na butanona. E, bom, quanto à solubilidade desses compostos, a gente pode falar que eles estabelecem ligações de hidrogênio com a água, apesar deles não possuírem átomos de oxigênio ligados a átomos de hidrogênio, eles podem sim estabelecer ligação de hidrogênio com a água, mas nunca entre moléculas, entre suas moléculas. Então aqui o oxigênio, que tem uma carga negativa no aldeído ou na cetona, vai interagir com o hidrogênio, que tem carga positiva lá da água. E a gente pode ver que a solubilidade tanto dos aldeídos quanto das cetonas se assemelham bastante às solubilidades dos álcoois. Então, aqui a gente tem a solubilidade do butanal, que é 7,1 gramas por 100 gramas de água, e da butanona, 22 gramas por 100 gramas de água, né? A gente vê uma diferença muito grande. Então, é importante lembrar que a solubilidade dos aldeídos vão se assemelhar a solubilidade dos álcoois primários, enquanto a solubilidade das cetonas vão se assemelhar à solubilidade dos álcoois secundários, beleza? Bom, pessoal, então vou terminar essa primeira parte por aqui. Nós vamos continuar com os ácidos carboxílicos na próxima parte, então fiquem atentos. Até logo!